Olá, turma, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós iremos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, fiquem atentos aí, tá bom? Para que você possa absorver aí o conteúdo. A gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Onde a Segunda Guerra Mundial, ela o quê? Ela foi aí um conflito, né? De proporções globais, né? Que aconteceu entre 1939 e 1945, né? Que tem como característica, né, como um conflito em estado de guerra total, no qual, gente, houve uma certa mobilização de todos os recursos para essa guerra. Tá? A Segunda Guerra Mundial fez aliados e eixo, né, que enfrentaram-se aí na Europa, na Ásia, na África e na Oceania. Né? Depois após 6 anos aí de conflito, mais de 60 milhões de pessoas que morreram, né? A guerra que se iniciou lá na Europa, que aconteceu envolvendo aí, né, outras nações de todos os continentes, inclusive o Brasil, a gente pode organizar essa Segunda Guerra Mundial, né, em 3 fases, né? Nós temos os grupos que se enfrentaram aí na guerra, que foram os aliados. E quem foram esses aliados? Quem foram os países que fizeram parte dos aliados? Né? O Reino Unido, né? A França, a União Soviética e os Estados Unidos. Esses aí eram os países que eram aliados. Mas nós tínhamos o grupo também oposto, que era o grupo do eixo, né? Que ficava aí os da Alemanha, Itália, Japão. Então, esses conflitos, né, ele ficou marcado por uma série de acontecimentos importantes. No caso, aí a gente pode citar, né, como o massacre de Katyn, né, o Holocausto, né, o massacre de Baby War e o lançamento das bombas atômicas, né? Sabe lá as bombas atômicas, a Hiroshima e Nagasaki? Então esses acontecimentos marcaram a Segunda Guerra Mundial, certo? Então você tem que entender que a Segunda Guerra Mundial houve-se essas 3 fases, né? E teve aí oficialmente, né, quando foi em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses eles assinaram um documento que reconhecia sua rendição aos americanos. Né? Os nazistas renderam-se aos aliados em 1945. Então, eu preparei para vocês alguns slides onde você vai ver a rendição da Alemanha, a rendição dos japoneses, né, do Japão. Então, gente, a Segunda Guerra Mundial é considerada como um expansionismo nazifascista, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só passar aqui os slides para vocês. Só fiz uma introduçãozinha, agora vamos ver aqui, olha aqui, quem conduziu essa guerra, né? Antes de tudo, tem que entender que o que fez com que houvesse essa Segunda Guerra Mundial? Porque é resultado lá, né, da Grande Guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, depois veio a Revolução Russa, né, que também teve aí em destaque o Hitler, Mussolini, né, então eles estavam envolvidos e agora na Segunda Guerra também eles estão envolvidos. Tudo bem? Então é só uma expansão, gente. A Segunda Guerra Mundial é só uma expansão desde a Primeira Guerra Mundial, que depois veio para a Revolução Russa, que depois gerou uma crise também de 1929 e assim vai por diante, tá? Então, aí tem os condutores dessa guerra, tá? Então, gente, aí aqui nós vamos falar sobre a invasão, né, na Itália, certo? Então, o que acontece? A Itália, ela tem à frente aí, né, o grande líder fascista Benito Mussolini, né, que também tinha interesses expansionistas, e aí os italianos eles acabaram invadindo a Albânia, né, e também a Etiópia, e sendo este último um país africano, né, Etiópia, que fazia parte da Liga das Nações, como eu mencionei para vocês no slide, a Itália acabou sendo o quê? Condenada formalmente, né? Porém, nada aconteceu. Dessa forma aí, a gente pode dizer que o direito internacional não foi respeitado, tá? A Liga das Nações, ela foi criada após a Grande Guerra,
tá? Eu não contava com a presença dos Estados Unidos, né? Nem do Japão nem da Alemanha, que havia já sido retirada em 1933. Nós estamos falando agora de 1935, tá? Então, era uma instituição sem poder para conter essas disputas imperialistas entre as nações. Então, gente, no Extremo Oriente, o expansionismo japonês se chocava com os interesses dos Estados Unidos no comércio do Oceano Pacífico. E aí, desde 1924, também a União, né, das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela era governada por Joseph Stalin, né, que ele havia dado continuidade na política expansionista, né, que foi iniciada desde a época de Lenin, quando formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, você tem entendido que, né, Benito Mussolini aí, ele invadiu, né, esses países, tentando expandir, porque Benito Mussolini queria, né, expandir os seus territórios, né, ele queria governar vários territórios. Mas lembrando, por quê? Por que ali em cima eu mencionei que os Estados Unidos e o Japão e a Alemanha estavam excluídos desde 1933? Porque os Estados Unidos na década de 1930, lembra que estava vivendo o efeito da crise de 1929, que eu mencionei para vocês na aula anterior, né? Então, os Estados Unidos estavam vivenciando essa grave crise. O presidente da época, Franklin, que foi eleito em 1932, administrava ali o país com as determinações do New Deal, lembra? Né? Novo Mundo. Apesar de estarem, né, as atenções estarem totalmente voltadas aí à solução do problema que estava sendo ali, interno, né? O que os estadunidenses fizeram? Eles não descuidaram de suas pretensões imperialistas, principalmente no Pacífico, né? Então, eles não se envolveram militarmente na Segunda Guerra Mundial, por isso que eles estavam excluídos da Segunda Guerra Mundial nesse momento, aí, nesse período, em 1941, tá? Lembrando também que... Deixa eu passar aqui para frente. Lembrando que houve aí a deflagração do conflito. Essa deflagração do conflito, né, essa tendência de aumentar a política expansionista, dois grupos de países se formaram, que foi o caso aí, né, dos aliados e do eixo, né? Foi onde que a Segunda Guerra Mundial foi dividida em 3 fases. As vitórias do eixo, quem era que fazia parte do eixo? A Alemanha, a Itália, o Japão, né? Que eles eram um grupo de expansionistas, eles queriam expandir o território, certo? E os grupos dos aliados eram o que era constituído aí pela França, pela Inglaterra, né? União Soviética, tá? Mais tarde, depois de 1941, né, que os Estados Unidos e a União Soviética veio entrar. Mas antes era só a França e a Inglaterra, tá? Então, surgiu na Segunda Guerra Mundial esses dois grupos, tá bom? Aí houve-se a invasão da Polônia, né, que foi aí no mês do mês 9, né, a invasão da Polônia, onde houve aí o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, né, pelo Tratado de Versalhes, o Império Alemão ele perdeu territórios para a Polônia, né, e no entanto, em alguns desses territórios, a população era o quê? Majoritariamente germânica e a política era adotada pelos poloneses, né? Aproveitando essa situação, né, dessa situação aí, que a Polônia estava vivenciando, né, um momento difícil, o que acontece? Hitler aproveitou da situação e exigiu que os poloneses devolvessem a cidade-porto de Danzig, tá? Como tá aí, ó, Porto de Danzig, que estava localizada aí no corredor polonês, tá? Assim como toda essa extensão desse corredor, né? O que acontece? Acreditando que os poloneses, acreditando que seria protegido pela França e pela Inglaterra, país com o qual eles tinham um acordo afirmado,
né? Eles achavam que a França e a Inglaterra ajudaria eles militarmente nessas invasões, né? Depois deles estarem bem assegurados da União Soviética, o que acontece? Hitler pôs em uma ação chamada Plano Branco, que era quando ele deu início à invasão na Polônia, na madrugada aí do dia 1º de setembro de 1939, tá? Esse ataque aí alemão, né, esse ataque que Hitler fez sobre a Polônia foi arrasador, né? Ele usou as forças aeronáuticas, né? Realizou gigantescos bombardeios aéreos e por mais piores que foi aí, tá? Tudo bem? Vamos lá para o próximo, vamos ver qual que é o próximo. Aí teve o avanço ainda da guerra, né? Onde a invasão da guerra, a gente pode mencionar aí que houve a frente ocidental, né? Essa frente ocidental aí, a gente vai falar da retirada de Dunkerque, né? Que foi o quê? Quando foi no mês de maio de 1940, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo, eles também passaram ao domínio nazista. A França ela foi atacada, né? Houve-se uma linha de fortificações que os franceses haviam construído ao longo aí das suas fronteiras com a Alemanha e a Itália, que foi atingida. Então, os soldados franceses e britânicos, aliados à Bélgica, o que eles fizeram? Eles foram empurrados até Dunkerque, né, na França, que é uma cidade, é uma província da França, onde mais de 300 mil homens passaram para o outro lado do canal do Mancha, né, na chamada da retirada de Dunkerque, tá? Então, Paris caiu, né, perdeu o domínio, Paris caiu sob o domínio nazista. E aí foi onde a França foi dividida. Em algumas áreas da França era baseada em alemães, né, com os alemães ali estavam sob o domínio, e a outra parte tinha como líder, né, um líder francês aí, tá? Tudo bem? Deu para vocês entenderem, né? Vamos lá. A frente oriental que a gente pode dizer aí, né, foi aí em 1941, né? Mas foi a partir de 1940 que os alemães eles romperam o pacto com os soviéticos, né? Onde teve a Operação Barbarossa, tá? Então, em 1940, o que houve? Houve-se o quê? Né? Diante dessas sucessivas vitórias dos alemães, né? Até mesmo no controle de Benito Mussolini, que apoiava os alemães, só que ele ainda não tinha efetivamente entrado em um conflito. Só em 1941 que Mussolini ele declarou guerra à França e à Inglaterra. Qual que era o objetivo de Mussolini? Era conquistar áreas francesas e inglesas na África, tá? Então, mesmo com a Itália, que ela estava despreparada, gente, militarmente, ela não tinha um exército muito poderoso, Mussolini foi lá e atacou a Grécia. E depois ele veio para o norte da África, né? E aí, de algumas vitórias que eles foram tendo, os fascistas passaram ao quê? Passaram a ser vendidos pelos britânicos, né? E somente com o apoio dos alemães, eles continuaram a ocupar alguns pontos importantes aí do continente africano, tá? Vamos lá, peraí, deixa eu passar aqui para frente. A Batalha de Frente Oriental, né? Aí aqui vem Hitler quando estava visitando Paris. E a gente vai falar aí agora do ano de 1941, né? Que foi aí considerado um ano na qual Hitler, né, embora ele tivesse firmado com Stalin, ele fez um pacto, né, de não agressão mais. Ele acreditava que seus sucessores, né, da frente ocidental daria a possibilidade de continuar, né, a ampliação, né, conquistar territórios e tudo mais, né? Só que o serviço de espionagem soviético avisou da intenção de Hitler, mas Stalin ele resolveu confiar em quem? Não resolveu confiar,
tá? Stalin, ele continuou aí, né, nas mãos de Hitler. E aconteceu aí algo avassalador, a gente pode falar bem avassalador mesmo, né? Quando foi que aconteceu essa Operação Barbarossa que eu falei agora há pouco, ocorreu em 22 de junho. Em 22 de junho, né, de 1941, os alemães eles puseram em prática a chamada Operação Barbarossa. E essa Operação Barbarossa consistia em quê? Né? Em um ataque à União Soviética. Em poucos dias, um amplo território da União Soviética estava o quê? Ocupado por alemães, né? Que foi se aproximando das importantes cidades aí, como Moscou, né? E a partir desse momento a Alemanha passou a guerrear, gente, em dois lados, né? A parte oeste do país, que ficou considerado como frente ocidental, e a parte que era contra os aliados, e a parte leste, que era a frente oriental, que era contra a União, né, aí das repúblicas socialistas soviéticas, certo? Aqui o dia D, a gente vai dizer agora, né, que foi aí, que foi na rendição dos alemães, né? Os alemães se renderam aí. A entrada dos estadunidenses e dos soviéticos no conflito, né, houve uma grande intervenção aí. Então, o que acontece? Os aliados, eles estabeleceram um plano que envolvia por 3 frentes de ação, né? A frente oriental, que eram os soviéticos, deveriam expulsar os alemães de seu território. Na França Ocidental, os aliados, eles promoveram a libertação da França a partir, né, aí da Sicília. Então, houve a derrota alemã, que começou com ofensivas soviéticas contra o exército alemão em junho de 1941, tá? Então, houve aí a rendição alemã nesse dia D aí. As mulheres acabaram sendo acusadas de colaboração também. Elas eram amantes de alemães que sofreram humilhação aí, vocês estão vendo. Tá? A invasão japonesa, tá? A invasão japonesa aí na China, na Segunda Guerra Mundial, no bombardeio de Xangai. A Guerra do Pacífico, que tudo acontecia no Pacífico, né, gente? Porque era ali o oceano onde eles trocavam as disputas deles, né? Olha aí, eu peguei a imagem para vocês verem o sobrevivente de uma bomba de Hiroshima, tá? A invasão japonesa na China, houve também o estupro de Nanquim, que pelo menos 200 mil chineses foram mortos nas 6 semanas seguintes à invasão de capital, muitos dos quais civis indefesos, né? As autoridades de Pequim sustentam que o número de vítimas fatais chegou a 300 mil, cerca de 20 mil mulheres foram estupradas e mortas, entre elas estavam crianças até mesmo de 10 anos de idade, tá? A invasão japonesa, falando na China, o estupro de Nanquim, o Holocausto, né? Que a gente tem falado do Holocausto, os extermínios dos judeus. E o Holocausto, a solução final, né? O campo de concentração construído pelos nazistas em todo o território ocupado aí, né? Onde abrigavam prisioneiros de guerra e outros criminosos que poderiam ser submetidos a trabalhos forçados ou estarem guardando transferência, né? Então, a maioria dos que chegavam eram imediatamente executados, judeus exclusivamente, né? Então, os campos de concentração aí. E agora vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Vai fazer essa pesquisa sobre as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, tá? E vão fazer de acordo como tá aí, ó. Tá? As informações estão aí. Um beijinho no coração de cada um de vocês. Espero que tenham entendido sobre todos esses conflitos, todos esses países que estiveram aí, né? Envolvidos na Segunda Guerra Mundial, tá? O grupo dos aliados e o grupo dos eixos, tá bom? Um beijinho e na semana que vem terá mais detalhes sobre a Segunda Guerra Mundial. Até mais, gente!